Paz Senhor a todos, bem-vindo ao canal Mensagem Bíblica, amém? Vamos nessa feita, irmãos, estar estudando um pouquinho acerca das 7 alianças, ou 7 pactos, tá certo? Que Deus fez com o homem, tá bom? Lembrando que esse aqui é um modo que eu fiz aqui, um modo meio sistemático aqui, né? Vai ser até um pouco relógio, né? Para os irmãos poderem assimilar, tá certo? Da melhor forma possível. Então, talvez você não tenha ouvido falar ainda sobre as alianças, né? Sobre os pactos, sobre os concertos que Deus fez com o homem, tá certo? Ao longo da história. Então, o que acontece? Quando você entende acerca do pacto, né? Acerca da aliança, você entende um pouco o contexto de onde você está lendo, tá certo? Porque tem um Velho Testamento e o Novo Testamento, principalmente o Velho, tem várias alianças que Deus fez com o homem. Então eu comecei aqui enumerando pela primeira aliança, tá certo? Aliança adâmica. Também pode ser conhecido como edêmica, tá bom? Do Éden, tá certo? Tem algumas teologias que eles dividem em duas partes, né? A adâmica e a edêmica. Aqui eu coloquei uma só, porque na verdade o que acontece? Na aliança adâmica, nós podemos ver aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, tem muito mais versículos, mas eu foquei nesse aqui, que é acerca da árvore, né? Do conhecimento, tá certo? Que Deus fala para o homem não comer daquele fruto, e o homem desobedece a Deus. E a palavra do Senhor falou essa palavra aqui do final dela, que certamente morreria, tá certo? Então está em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e o 17. Eu vou ler só o 17 aqui para nós ganharmos tempo, tá certo? Os irmãos com mais tranquilidade lêem em casa. Que diz dessa forma, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, tá certo? Então aqui, quando nós falamos de aliança, Deus fez uma aliança com o homem, Deus fez o homem no capítulo 1, Deus fez a sua criação, os céus e a terra, os animais, e Deus deu autoridade ao homem. Essa autoridade de Adão, sobre os animais da terra, tá certo? Então ele tinha essa autoridade, Deus deu essa autoridade ao homem. Só que o homem desobedeceu a Deus comendo do fruto, né, proibido. Pois bem, então essa aliança, chamada aliança adâmica, é a primeira aliança que o homem, no começo da criação, o homem era ingênuo. Não era bem a palavra ingênuo, mas ele era chamado, poderia ser colocado como inocente. Tá bom? Então aqui seria a inocência, no primeiro ato de Adão seria inocência, inocente. Ele e Eva. A partir do momento que comeu o fruto, que quando Deus fala certamente morrerás, aqui já entra a lei da consciência. Consciência. Depois os irmãos escrevem com calma. Então, tendo essa consciência, então a consciência leva a culpa. Porque quando você não tem consciência do pecado, do erro, você não se culpa. Mas quando você sabe que está errado, você sabe que está pecando, aí vem a culpa. Então todo ser humano tem que haver uma culpa. Nos faz ser humano, nós temos um sentimento da culpa, tá certo? A culpa que nos faz nos sentir realmente que nós temos algo a buscar, além dessas coisas da terra, da vida aqui, tá certo? Então, pois bem, quando você lê que havia um momento de inocência, depois veio a consciência, tá certo? A partir do momento que Adão e Eva perceberam que estavam nus, tá bom? Para não prolongar muito, eu vou para o segundo, que é aqui, segunda aliança que Deus fez com o homem, aliança noética, tá bom? Porque aqui ele saiu do Éden, né? Tiveram que lavrar a terra, teve todo o processo, né, que Deus puniu Adão, tanto Adão como Eva, trabalho da terra com o suor do seu rosto,
que o chão ia dar os seus, né, os seus abrolhos, ia dar os seus espinhos, a mulher ia ter parto de dores, né, aumentar a dor de parto. E na Noética, é aquela passagem que Deus fala, né, a Noé acerca do pacto, quando ele destrói a terra, e Deus fala para que não ia mais destruir a terra com água, né? Deus não ia acabar mais a terra com água. Então foi a promessa de Deus a Noé. Ele fez um pacto, tá certo? Então esse arco, muitas pessoas conhecem esse arco como o chamado arco-íris, né? Mas não é muito certo falar íris, até porque essa íris vem da mitologia grega, tá certo? Que até no grego está assim, se eu não me engano. Né? No grego está escrito assim. Então isso aqui é a mitologia grega, íris, tá? Então um arco, com uma aliança Deus fez, que não iria acabar mais a terra, né, com água, tá certo? É interessante vocês assistirem Adalto Lourenço, que é um grande físico e químico, que ele fala de onde vem tanta água e para onde foi tanta água, tá certo? Tem os vídeos do Adalto Lourenço, que é um doutor aí em física e química, que fala muito bem acerca disso, sendo um cristão, ele aborda no sentido tanto físico como teológico da Bíblia, tá certo? Então Deus, aqui a segunda promessa é o pacto, Deus falou que não ia mais destruir a terra com água. Então, por sinal, o arco, em Gênesis capítulo 9, versículo 13. Tá? Vou passar para outra, para não tomar muito tempo aqui. Temos a terceira aliança, que é a aliança abrâmica, tá bom? Então é de Abraão. Por quê? Porque em Gênesis 3:16 fala que a descendência de Abraão iria ser como o pó da terra. Então uma promessa que Deus fez a Abraão, que a descendência dele ia ser como a areia da praia, como a terra, né? Como o pó da terra. Então uma promessa de multiplicação, né? Uma família abençoada, que seria a família de Abraão, tá certo? Pela obediência a Deus. Então Deus selou o pacto e falou, olha, a sua descendência vai ser muito grande. Então essa é a terceira aliança que está em Gênesis capítulo 13, versículo 16 em diante. Tem muito mais versículos de tudo que eu escrevi aqui, irmãos. Os irmãos sabem que tem muito mais coisas a ser escritas, elaboradas, mas pelo devido tempo, que eu não quero deixar o vídeo muito prolongado também, e até por espaço físico aqui, muitas vezes, muita informação atrapalha, né? Tá bom? Então vamos aqui à quarta aliança, mosaica, de Moisés, né? Em Êxodo capítulo 31, versículo 18, que eu coloquei aqui, que foram as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Então, aqui era o próprio Senhor escrevendo os seus mandamentos, né? Pelo próprio dedo do Senhor, trazendo o amor condicional dele, no sentido de, se você me obedecer, se você fazer minha vontade, eu vou te abençoar. Mas se você querer o mal, você querer as trevas, o engano, as maldições que estão nesse livro vai percorrer sobre sua vida, né? Então é uma condição que Deus deixa para aqueles que querem servir a Ele, a vontade do Senhor, tá certo? Então foi um pacto, foi uma aliança, foi um concerto que Deus fez com o povo de Israel, para que, se você realmente obedecer minha palavra, né? As minhas escritas, as minhas leis, certamente vocês vão ser abençoados por mim, tá certo? Então essa quarta aliança. A quinta aliança é a aliança israelita, que é uma aliança, em Deuteronômio 33, fala acerca de que Deus ia juntar os povos, tá certo? De todas as nações da terra. Essa promessa, por quê? O que aconteceu com Israel, com o povo judeu? Houve a diáspora, certo? A diáspora. O que é a diáspora? A diáspora é quando um povo é retirado da sua terra e disperso pelo mundo, tá certo? Então foi o que aconteceu com o povo de Israel, né? No exílio babilônico, né? Quando Nabucodonosor, os próprios assírios também, quando pegou o povo, né? Foi se mandando para lugares, para terras diferentes, né? Então o povo acabou se dispersando, o povo acabou se misturando com outros povos, tá certo? Com outras religiões, né? Tanto os próprios samaritanos é uma dessas misturas de chamada
raças, né, de certa forma, tá certo? Então, guiados pelo espalhamento da face da terra. Só que Deus faz um pacto com Israel, fala assim, olha, vocês, eu ainda vou juntar esses povos, vou juntar todos, tá certo? Até porque em 1948 Israel não era mais nação, foi através do Aranha, né, sobre uma Aranha brasileira e outras juntas de Nações Unidas que assinaram lá o tratado de voltar Israel a ser como nação, porque até então não era mais tida como nação, até 1948 que voltou a ser nação, tá certo? De Israel. A sexta aliança é a davídica. Tá? Em 1 Samuel, que diz que o trono do Senhor, o trono de Davi, seria um trono eterno. Então Deus falou para Davi, olha, o seu trono não vai se findar, o seu trono não vai acabar, o seu trono vai ser eterno. Para a minha glória, o seu trono vai ser eterno. Então, através de Davi, em 2 Samuel 7,16, foi falado acerca, né, que realmente o trono de Davi seria um trono eterno, que não ia ter fim, tá certo? E a sétima aliança, e não a menos importante, é a nova aliança, que através, vamos ler aqui, o livro de Jeremias capítulo 31, versículo 33. Tem muitos mais versículos, irmão, mas então estamos focando em alguns aqui. Aí aqui fala aqui sobre que Deus, assim como Deus falou aqui, que era tábuas pelo dedo do Senhor, ele queria mudar essa situação. Não queria ser apenas em tábuas, pelo próprio dedo de Deus, mas que tivesse no coração do homem. Então, Jeremias fala sobre isso. Mas no versículo 33 do capítulo 31 de Jeremias fala assim: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa aqui é uma das referências bíblicas que traz o livro de João. Que nós podemos ler aqui o livro de João. Evangelho, você que está com sua Bíblia aí, pode pegar o livro de João, capítulo 1. Acho que é um dos versículos mais lindos da Bíblia Sagrada. Esse versículo de número 29. Livro de João. Que o próprio João, ele vê, no versículo 29, ele diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui está essa palavra tremenda, poderosa, maravilhosa, que fala acerca do Messias, fala acerca da vinda do Senhor, né? No hebraico, até marquei aqui, no hebraico é Esmishah Elohim, ou no grego, né, é Doutor Aurentus Deus, né, que é eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a nova aliança vem através de quem? De Jesus Cristo. Ele é a aliança. Porque o homem falha. Deus não. Deus nunca quebrou aliança nenhuma com o homem. É o homem que se separa de Deus. É o homem que muitas das vezes ele peca diante do Senhor. É o homem que muitas das vezes não faz aquilo que prometeu ao Senhor. Nós somos assim, né? Na época da política agora, as pessoas prometem tantas coisas, né? Deus não é um homem com promessas vazias, vãs. Deus é um Deus todo-poderoso, que muitas dessas alianças aqui, que foi feita com o homem, muitas vezes é o homem que quebra a aliança com Deus, o homem que quebra o pacto com Deus, o homem que tenta anular o pacto que Deus faz. Mas Deus faz o último pacto, a última aliança, o último concerto, qual que é? Através de Cristo.
não há mais sacrifício, não há pactos a mais a ser feito, tá bom? Essa é a salvação em Cristo Jesus. Israel sim, vai voltar, né? Quando nós entramos na área escatológica, Israel vai voltar realmente a reforçar o pacto com o Senhor e realmente se debruçar ao Mestre, ao Senhor, que é Jesus. Que até então eles ainda não vão adorar Ele, mas eles vão ter que se prostrar ao Senhor dos Senhores, amém? Que Deus venha abençoar a vida dos irmãos, não esquecendo de dar seu like, dar seu joinha, compartilhe esse vídeo nos amigos nas redes sociais, tá certo? Se inscreva no canal e você entendendo, irmãos, acerca das alianças que Deus tem com o homem, fica mais fácil você entender um pouco a Bíblia, tá certo? Leia a Bíblia e olhe onde está, onde eu estou lendo, por que tem esse acontecimento, por que as pessoas agem dessa forma, por que Deus agiu dessa forma. Através dos pactos, as alianças, você consegue entender de uma forma melhor, né, a Bíblia Sagrada, amém? Que Deus venha abençoar a vida dos irmãos de uma forma poderosa, em nome de Jesus.